Bem, então vamos para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, né? A gente viu lá o desenvolvimento, sobre o desenvolvimento histórico da consciência. Aqui Leontiev começa, né, repetindo as mesmas ideias, né? Falando que a atividade do trabalho comum aos homens evidencia o aparecimento da consciência, que as condições gerais que tornam possível o aparecimento da consciência são encontradas nas atividades do trabalho comuns ao homem, que só nessas condições o conteúdo do que orienta a ação humana se desloca da sua fusão com as relações biológicas, que se formam processos especiais que ligam o reflexo consciente da realidade, né, o pensamento. Ele vai dizer que a consciência do fim de uma ação de trabalho supõe o reflexo dos objetos para os quais ela se orienta, independente da relação que existe entre eles e o sujeito. As condições especiais desse reflexo consciente são encontradas no próprio processo do trabalho, né? Que o trabalho modifica a estrutura geral da atividade humana, engendra ações orientadas e o conteúdo da atividade, a que chamamos de operações, também sofre transformação qualitativa no processo de trabalho. Que essa transformação qualitativa efetua-se com o aparecimento e desenvolvimento dos instrumentos do trabalho. E aí ele vai dizer o que é um instrumento. Para Marx, o instrumento de trabalho é um meio, uma coisa ou um conjunto de coisas que o homem interpõe entre ele e o objeto do seu trabalho, como condutor de sua ação. O instrumento é, portanto, um objeto com o qual se realiza uma ação de trabalho, operações do trabalho. O fabrico e o uso de instrumentos só é possível em ligação com a consciência da finalidade da ação do trabalho. Então, quando o homem primitivo lascou a pedra para poder rachar coisas, quebrar coisas, ele já tinha consciência. Ele já tinha essa consciência, né? A consciência, a intenção de lascar a pedra para poder com ela rachar algumas coisas, quebrar algumas coisas, né? Mas a utilização do instrumento acarreta que se tenha consciência do objeto da ação nas suas propriedades objetivas. O uso do machado reflete objetivamente as propriedades do objeto de trabalho para o qual a ação se orienta. Assim, o instrumento é portador da primeira abstração consciente e racional, da primeira generalização consciente e racional. Quando a gente usou um instrumento, quando a gente fabricou um instrumento, quando a gente usou um instrumento, ele é portador dessa primeira abstração consciente e racional. Outra característica do instrumento é ser um objeto social. Tem um certo modo de emprego elaborado socialmente no decurso do trabalho coletivo atribuído a ele, né? Assim, quando consideramos o machado, não é um corpo físico, mas um instrumento. Ele não é apenas a reunião de duas partes conjuntas, o cabo e a lâmina, mas é um meio de ação elaborado socialmente, né? Dispor de um instrumento significa dominar o meio de ação do que ele é o objeto material de realização. O uso do instrumento pelo animal, quando o animal usa um instrumento, ele realiza igualmente uma certa operação, mas esta última não se fixa para ele. Logo, por exemplo, quando o símio pega uma vara para alcançar uma fruta, né, logo que ele usa a vara, logo que a vara desempenhou a sua função nas mãos do macaco, ela se torna um objeto qualquer, sem interesse. Isso, ela não se torna suporte permanente de operação considerada, né? O homem não falou isso aqui, com isso, né? Ele pensa, ele mostra, ele guarda, né? Ele ensina para o filho, não é? Que com aquela vara você alcança a fruta. Então, os animais não, e os filhos, isso, né? Cada conhecimento conquistado
se transmite socialmente, se transmite pela cultura, se transmite no meio social, e cada geração que nasce, nasce detentora do conhecimento de todas as gerações anteriores. Né? Então, os animais não fabricam instrumentos e não os conservam. O instrumento do homem, em contrapartida, é fabricado e é procurado, é conservado pelo homem e ele próprio conserva o meio de ação que realiza. Só considerando os instrumentos humanos como instrumentos das atividades do trabalho do homem é que descobriremos a verdadeira diferença que os separa dos instrumentos dos animais. No seu instrumento, o animal só encontra uma possibilidade natural de realizar a sua atividade instintiva, por exemplo, aproximar um fruto de si. O homem vê no instrumento uma coisa que encerra em si um meio de ação determinado, elaborado socialmente. Mesmo quando utiliza um instrumento humano especializado e artificial, um símio só age nos limites orgânicos dos seus modos instintivos de atividade. Por outro lado, nas mãos do homem, o mais simples objeto natural torna-se muitas vezes um verdadeiro instrumento, efetuando uma operação verdadeiramente instrumental elaborada socialmente. Então, nos animais, o instrumento não cria nova operação, ele está submetido aos seus movimentos naturais no sistema dos quais se inclui. No homem, a sua própria mão está incluída num sistema de operações elaborado socialmente e fixado no próprio instrumento submetido a ele. A gente criou um cabo para o machado. No homem, foi a sua atividade instrumental que criou particularidades específicas da mão. A gente foi desenvolvendo particularidades específicas. Assim, o instrumento é um objeto social, o produto de uma prática social, de uma experiência social de trabalho. O conhecimento humano mais simples, que se realiza diretamente numa ação concreta de trabalho com a ajuda de um instrumento, não limita a experiência pessoal do indivíduo, antes se realiza na base da aquisição por ele da experiência da prática social. Quando eu uso um instrumento, ele já é social, ele já é parte do meu grupo social. E ele vai passar para o próximo grupo social. A próxima geração não vai mais precisar. É por isso que a gente não precisa ter domínio sobre o fogo ou criar a roda a cada geração. O conhecimento adquirido por cada geração já passa para a geração seguinte, e cada geração que nasce detentora de todo o conhecimento anterior adquirido pela humanidade. Por fim, o conhecimento humano, assente inicialmente na atividade instrumental do trabalho, é capaz, diferentemente da atividade instintiva dos animais, de passar ao pensamento autêntico. Chamamos de pensamento em sentido próprio o processo de reflexo consciente da realidade nas suas propriedades, ligações e relações objetivas, incluindo mesmo os objetos inacessíveis à percepção sensível imediata. O homem não percebe os raios ultravioletas, mas nem por isso desconhece a sua existência e suas propriedades. Esse conhecimento é possível por via de mediações. E essa é a via do pensamento. O seu princípio geral é que submetemos as coisas à prova de outras coisas e, tomando consciência das relações e interações que se estabelecem entre elas, julgamos a partir das modificações que aí percebemos as propriedades que nos são diretamente acessíveis. Na página 84. É a condição necessária do aparecimento do pensamento a distinção e a tomada da consciência das interações objetivas. Essa tomada de consciência é impossível nos limites da atividade instintiva dos animais. Ela só se realiza no processo do trabalho, e do trabalho que é humano. Como já disse, o animal não trabalha. A atividade animal não é trabalho, não tem intenção, não é intencional. Então, ela só se realiza no processo de trabalho da utilização dos instrumentos com os quais os homens agem sobre a natureza. Ora, é precisamente a transformação da natureza pelo homem, e não a natureza apenas enquanto tal, que é o fundamento mais essencial e o mais direto do pensamento humano. E a inteligência do homem aumentou
na medida em que ele aprendeu a transformar a natureza. O pensamento do homem distingue-se da inteligência animal, que só realiza uma adaptação às condições de uma dada situação e não pode transformar estas a não ser por acaso, pois a atividade animal no seu conjunto permanece sempre orientada para os objetos de suas necessidades biológicas, né? O animal, quando um animal quando ataca, o outro ataca para comer porque está com fome. Então sempre coincide com as suas necessidades biológicas. No homem, a fase de preparação, de onde surge o pensamento humano, torna-se conteúdo de ações independentes, orientadas para um fim, e pode tornar-se posteriormente uma atividade independente capaz de se transformar numa atividade totalmente interna, isso é, mental. E, finalmente, o pensamento, como o conhecimento humano em geral, distingue-se do intelecto dos animais, porque ele só pode aparecer e se desenvolver com o desenvolvimento da consciência social, né? Os fins da ação intelectual do homem são sociais por natureza e os meios e modos dessa ação são elaborados socialmente. Bom, agora nossa próxima leitura de Leontiev é o capítulo O Homem e a Cultura, que está dividido em 5 partes e a gente vai ver o capítulo inteiro, né? Ele não é longo e a gente vai ver o capítulo inteiro, O Homem e a Cultura. Está no livro e eu vou mandar também algumas apresentações desse capítulo. É isso.